Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui pelo canal Escola da Esperança e para a honra e glória de Deus. Estamos aqui mais uma vez aprendendo juntos sobre a lição da Escola Sabatina. Chegamos na quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, e o título de hoje é Passando a Tocha. Como entender esse título, querido amigo, querida amiga, querido professor de escola sabatina e querido professora de unidade de ação? Passando a tocha é uma expressão que refere-se à transmissão de valores, fé e também memória espiritual de uma geração para outra. Assim como numa corrida de revezamento, né, de tocha passada, na vida espiritual, essa tocha, ou seja, essa transmissão, não só de valores, mas de fé e também de memória espiritual, elas são passadas pelos pais. E os pais, eles são chamados a passar a fé para os seus filhos. E quando a gente analisa que a família, ela é essencial para passar essa primeira educação para os seus filhos. E aí entra a fidelidade a Deus, que uma vez entendida, ela deve ser ensinada em casa, tendo como base a palavra de Deus. Assim como também os feitos divinos, eles devem ser lembrados continuamente, todos os dias, semana após semana, mês após mês e, consequentemente, ano após ano. E o livro de Êxodo, o livro que nós estamos estudando nesse trimestre, podemos analisar que ele é um exemplo poderoso de como Deus salva, mas também como que Deus conduz o seu povo. E aí entra novamente os pais. Os pais, eles, ao relatarem a história da Páscoa, né, como algo vivido naquele contexto do povo de Israel, é interessante que eles não apenas preservavam a fé, mas eles reviviam a experiência da salvação em sua própria casa. E isso, querido amigo que está nos acompanhando, é alinhado com o princípio da palavra de Deus de que a religião prática ela começa no lar. E aí quando nós analisamos então o guia de estudos de hoje, da lição de quarta-feira, percebemos ali no primeiro parágrafo de que os pais israelitas eles deviam ensinar a história do êxodo aos seus filhos. E a Páscoa, que é uma temática também que nós estamos analisando ao longo dessa semana, não era apenas um ritual, mas era uma recordação vivida, mas também ao mesmo tempo contínua. E a experiência, como diz a lição de hoje, dos antepassados, elas devia ser o que internalizada como pessoal. Tinha o coletivo, mas também tinha essa memória eternizada na mente de cada israelita. E aí entra um outro elemento que é a fé. A fé ela era passada por meio do ensino verbal e também vivencial. E o povo, ele respondeu com adoração, como está descrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 27. Mas também, além da adoração, tinha a obediência, como está descrito no versículo 28 do capítulo 12 de Êxodo. E aí, quando a gente analisa dentro desse contexto que a instrução ela era para ser repetida ao longo das gerações. E isso é bíblico, né? Como está descrito em Deuteronômio capítulo 26 e também no capítulo 26. Agora, quando a gente fala do ensino ativo, ele tinha um papel fundamental, porque ele fortalecia a fé dos pais, porque
eles iam relembrando aquele processo pedagógico de ensino espiritual, mas também, ao fazer isso, ele ensinava aos filhos. Interessante que, guardadas as proporções, hoje, quando a gente vai dar um estudo bíblico para uma pessoa, a gente também está fazendo esse mesmo processo, né? A gente está reaprendendo aquilo que a gente aprendeu, estamos compartilhando com uma outra pessoa e juntos a gente está recebendo novamente os ensinamentos no instrutor ou na instrutora ou na dupla missionária, enfim, mas a pessoa que está assimilando também ela está tendo esta oportunidade. E guardada a proporção, quando os pais israelitas transmitiam, compartilhavam os ensinamentos que eles haviam aprendido, eles relembravam, mas também eles, através desse processo educacional espiritual, transmitiam para os seus filhos. E eu quero já alinhar a pergunta de número 5, que tem como base Êxodo capítulo 12, versículo 24 a 28, e a pergunta é: qual é a ideia central desse texto? A ideia central desse texto, em síntese, querido amigo, querida amiga, você vai se aprofundar, você vai pesquisar e você vai perceber, talvez, mais elementos. Mas aqui, como é um resumo, eu quero trazer a ideia central sobre esse verso de que é uma responsabilidade das famílias que têm o entendimento da palavra de Deus compartilhar essas mensagens aos seus filhos. E especialmente essa responsabilidade cabe aos pais ou responsáveis, né? Porque às vezes os filhos, os netos, enfim, eles são ali cuidados, né? Quem sabe por um outro responsável, como avós, padrastos, enfim, madrastas, né? Então, quando a gente fala pais, também tem essa questão mais geral, mas normalmente pelos pais, né? Pelo pai, pela mãe, de ter essa incumbência, essa responsabilidade de transmitir a fé, mas também a história da salvação através das novas gerações. E a celebração da Páscoa, querido professor, querida professora, era um meio para celebrar, reviver, mas também ensinar sobre a fidelidade do poder de Deus. Então a gente percebe aqui que dentro dessa receita tem vários ingredientes, né? Agora, a memória espiritual, ela deveria ser contada como se cada geração tivesse vivido o êxodo pessoalmente. E aqui é um detalhe importante. Talvez essa mensagem que estava sendo compartilhada em outras gerações, talvez essas gerações não passou de forma pessoal por essa questão do êxodo. Porém, o fato deles terem assimilado e terem entendido o significado da Páscoa, da libertação do êxodo, do poder de Deus e da salvação nele, é uma lição fundamental para os nossos dias. Por quê? Porque eu, por exemplo, nós que estamos acompanhando aqui, boa parte das gerações ao longo dos séculos, né, que tem estudado a palavra de Deus, eles não presenciaram, por exemplo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Porém, ao nós termos, então, entendido o significado da cruz do Calvário, ou seja, a salvação pela graça, aquilo que representou ali o pagamento pelos nossos pecados, nos faz, então, entender o conceito, e entender do conceito, nós conseguimos, então, compartilhar a salvação em Cristo Jesus. Eu quero, dentro daquilo que nós analisamos até o presente momento, destacar aqui algumas lições. A primeira é que a fé, ela é herdada pelo ensino, não por genética. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que pelo fato de geneticamente a gente ter sido filho de pastor, ter sido filho de ancião, enfim, de um membro da igreja, a gente pode ter esse entendimento errôneo de que nós temos uma fé baseada naquilo que eles fizeram. Mas não, porque a fé, ela deve ser uma fé contínua, ativa
mas, ao mesmo tempo, nós temos que passar por experiências que fortaleçam essa fé e nós, então, passamos, ou vamos passar, né, a ter essa experiência. E quando a gente tem essa experiência, nós passamos, então, essa mensagem para outras pessoas de forma mais ativa, de forma mais, digamos assim, espontânea, porque a gente está passando também por essa fé. Segunda lição é que a educação cristã começa onde? Começa no lar. E por quê? Porque o lar deve ser o primeiro lugar de adoração e estudo, mas também de memória espiritual, tudo aquilo que nós estamos abordando até o presente momento. A terceira lição é que as crianças têm direito de saber o que Deus fez, ou seja, contar histórias bíblicas, mas contar com emoção, mas também ao mesmo tempo com verdade bíblica. Isso vai fortalecer na criança a identidade cristã. Quarta lição é que celebrações espirituais devem ser vividas com propósito. A Páscoa, a Santa Ceia e outros rituais devem ser momentos de ensino e renovação da fé. Quando, por exemplo, chegar a Páscoa, né? Aqui no Brasil se comemora, né? Tem uma data específica, mas se não tiver esse viés, esse propósito de ensino, propósito e renovação da nossa fé, perde o sentido, que é aquilo que exatamente eu comentei na lição de ontem, e eu reforço isso novamente, que, não generalizando, né, algumas pessoas têm feito, ou por falta de conhecimento, ou por também ter, de certa forma, não estar mais fazendo, ou melhor, praticando os princípios bíblicos, acabam entendendo que a Páscoa é comercialização. E não é. O principal foco é essa lembrança da celebração do povo de Israel que se libertou, mas também ter esse entendimento de que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar e nos salvar. E isso é o que? Isso é ensino, isso é renovação da nossa fé. Uma quinta lição, e não menos importante, é que a adoração ela é uma resposta à palavra de Deus. O povo se inclinou e adorou quando entendeu o plano divino. E isso deve acontecer conosco também. Ou seja, na nossa geração, nós devemos então entender o plano divino. E qual é o plano divino? Entendermos a salvação, compartilhar a salvação com outras pessoas. Aqui analisou muito o viés da questão familiar, ou seja, transmitir para a nossa família, filhos, netos, mas também ter esse foco, né, de transmitir para todas as pessoas que nós tivermos a oportunidade. Finalizando, uma citação da escritora cristã Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, na página 33. Ellen White diz sobre o ensino dos filhos e a responsabilidade dos pais. O lar deve ser a primeira escola da criança e os pais, os primeiros professores. Os ensinos do lar devem ser simples, porém plenos de sabedoria de Deus. E assim, com essa citação, finalizamos o resumo de hoje, quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. E fica o convite para que você possa acompanhar amanhã, quinta-feira, mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.